Isso que eu ia te perguntar, se realmente essa vantagem que a gente tem no agronegócio é uma vantagem comparativa, ricardiana, Sim. ou não, porque se a gente volta aí anos 70, 80, a gente não tinha isso. Foi um Não? trabalho da Embrapa, lá junto com o pessoal, né, no Centro-Oeste, os fazendeiros, tudo, e aí agora a gente virou uma potência agrícola. Sim, Será sim, que sim. essa vantagem vai perdurar por tanto tempo assim, para pegar esse boom de 2 bilhões de pessoas a mais comendo, né? Esse é um tema muito interessante, Bruno, porque a gente tinha aquela música do Cazuza, né? Ideologia, a gente quer uma para viver, não é? A gente precisa muito de heróis e de casos de sucesso, eu acho, né? Seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista nacional. E o exemplo do agro brasileiro é um exemplo de sucesso, né? Como a Embraer é um exemplo de sucesso. Coisas absolutamente extraordinárias. Até o final dos anos 70, o Brasil era importador líquido de alimentos. Sim. Logo, essa é uma revolução razoavelmente recente, né? Essa pergunta, ela é uma pergunta que tem que ser feita, tem que ser respondida de maneira comparativa, né? Hoje, quais são os 4 grandes produtores de alimentos no mundo? Os Estados Unidos, né? São o maior exportador. Se você olhar pela ótica de exportações, dólar por dólar nominal, é o principal exportador do mundo, mas já com, eu diria, razoáveis problemas de diversificação, acesso a recursos hídricos, né? E problemas climáticos. Você tem a China é uma grande produtora de alimentos, só que com 1,5 bilhão de bocas para alimentar não é fácil. E na China também você tem a diversidade hídrica, né? O Stephen Kotkin, por exemplo, esse sempre é um dado que eu gosto de citar. O Stephen Kotkin de Princeton diz que se cada chinês médio consumir um copo a mais de água por dia, obviamente ele está falando de maneira alegórica, né? Mas se isso acontecer, a zona desértica se aproxima da periferia de Pequim, né? E a Índia também é uma grande produtora, mas que também tem muita ineficiência no uso da água, pequena propriedade, na composição entre tecnologia e mão de obra, ela é muito desequilibrada para mão de obra. Hoje na Índia tem 450 milhões de pessoas vivendo na zona rural. Ou seja, você tem uma União Europeia na Índia vivendo no campo. Então, aí o pessoal fala muito da África, né? Mas será que a África não é a nova fronteira da produção de alimentos? A África é um continente que tem mais de 50 países, 50 jurisdições. Claro, há terras e gente que poderiam fazer uma diferença, mas você tem o problema da escalabilidade, você tem o problema da extensão, você tem o problema das diferentes jurisdições, não é? E você não tem, digamos assim, os exemplos de sucesso recente, como acontecem no Brasil, que acabam atraindo muitos investidores, né? Não só para a área da produção em si, mas também do escoamento da produção, da parte logística, etc. Então, eu acho que o Brasil, Bruno, está numa posição privilegiada. Privilegiada. Em termos de comparação, até porque desses 4 que foram citados, 2, por terem uma população muito grande, são importadores líquidos no final, que produz muito, mas não dá conta e tem que importar. Também, né? Eles não têm a segurança alimentar. E um outro ponto também que me chamou a atenção durante essa primeira explanação, Marcos, foi o seguinte. Você falou da renda per capita da Índia na casa de $3.000. Estados Unidos, o pessoal pensa, né? O leigo que não acompanha esse dado fala, pô, $3.000 é muita coisa. Multiplica por 5, né? R$15 mil. Estados Unidos é 70 mil. Ano, né? Pois é. É pouco. Dá pouco, mas é que o cara pensa, né? Ele pode pensar que é mês também. E aqui no Brasil eu fui consultar, não sei se esse dado tá correto, peguei aqui do Google, mas eles estão colocando nossa renda per capita como $9.000. Sim. Estão botando o dado de 2022. Sim. Por ano. Aí a minha pergunta é a seguinte: a gente ainda tá nessa fase aqui no Brasil também, onde aumento de renda per capita é mais comida na mesa ou não? Até que faixa de renda per capita isso realmente acontece? Porque é muito nítido. O americano ele tem $60 mil e vai para 70, ele faz o MBA. Ele troca de carro. Na Índia, não. Sai de 3 para 4, vai comer mais, né? Na China, vai comer mais carne. Na Índia, é de meio diferente, porque é uma população que ela é mais vegetariana. Mas e aqui no Brasil? O que iria acontecer? Mas mesmo na Índia, né, para começar pelo final, você tem uma população muito grande muçulmana, né, que consome carne. Então, inclusive, há eventos geopolíticos na fronteira com o Paquistão por conta disso, né? Aliás, é curioso, né, porque tudo aquilo fazia parte do vice-reinado, né, da Índia, e depois você teve a separação do Paquistão, e depois no começo dos anos 70 de Bangladesh também, aquilo se estilhaçou.
Mas, como às vezes religião não respeita fronteiras, né? Você tem uma população gigantesca. Eu suponho que nesse momento deve estar na vizinhança de 200 milhões de pessoas na Índia, que é muçulmana e que come carne e assim por diante. E Bangladesh é interessante que tá do outro lado, né? Fica o Paquistão de um lado e Bangladesh do outro. Sim, e Bangladesh também Majoritariamente muçulmano. majoritariamente muçulmano, e é o país mais populoso do mundo. Quer dizer, se você levar em consideração o tamanho do território e a população que agora já vai se aproximando de 190 milhões de pessoas. É desse tamanho, amor. Muito pequeno. É muito pequeno, já tô Não sei olhando qual aqui no estado mapa. seria o comparativo aqui no Brasil. Vamos olhar. É um país que tem dimensões territoriais pequenas para o tamanho da população. Agora, Bruno e Malu, está passando também por uma dinâmica muito interessante, porque é o seguinte: essa maturação da economia chinesa, né, ou mudança de patamar da economia chinesa, faz com que alguns setores da economia em que, digamos assim, a remuneração da força de trabalho ainda é muito importante na determinação do custo final do produto, faça com que plantas fabris que anteriormente estavam localizadas na China migrem para outros lugares, né? Então, por exemplo, na indústria têxtil, na indústria de confecção, tem um monte de coisas que foram para Bangladesh. Pegar empresas como a Zara, por exemplo, tem em Bangladesh uma origem, né, de fornecimento. É que vocês só compram roupa italiana, né? Mas nada, aqui eu tô de provavelmente é só roupa chique made in Italy. Eu uso bastante Zara. Deve ter muita coisa de Bangladesh. Inclusive, eu parei de produzir roupa porque a Zara sempre Exato. ganha. A Zara sempre ganha. A Malu tinha uma marca de roupa, Marcos, e fazia esforço, não sei o que, comprava pesquisando preço, e aí não conseguia competir com a Zara. Não dá. Impossível. Sim. E a da Zara com uma qualidade muito boa também. Dela falar, entreguei os pontos. Vamos fechar a marca e compro o Zara. Eu vou comprar a Zara. E quer dizer, você tem elementos de competitividade interessantes nisso, né? Porque aquele grupo, né, de marcas em torno da Zara tem fornecimento no Egito, tem fornecimento na Turquia, tem fornecimento em Bangladesh, né? Então, dos países asiáticos, o país que mais cresce hoje no mundo é Bangladesh. Né? Bangladesh está crescendo 11%, 12%. Então, aquela conta que nós fizemos de dobrar a renda per capita em 10 anos, no caso de Bangladesh é menor ainda. E, aliás, é tão curioso esse processo em Bangladesh quase do tamanho que Bangladesh do conseguiu ultrapassar a renda per capita dos seus dois vizinhos mais tradicionais, a Índia e o Paquistão. Mas no caso do Brasil, Bruno, ainda tem muito espaço para percorrer nesse tema de consumo de alimentos, né? Porque você tem, mais uma vez, a explosão do consumo de calorias e depois você tem a explosão do consumo de nutrientes. Então, ainda que você, ao longo de toda essa fase, né, digamos assim, de sair de uma renda per capita de $9.000, se Deus quiser, no espaço de uma geração, você chegar a um nível mais próximo do que é a renda per capita dos países mais pobres da Europa mediterrânea, né? Você ainda vai ter muito consumo você vai ter sofisticação dos alimentos, sofisticação da dieta, né? Melhoria da dieta. E eu torço para que isso aconteça mais rápido do que vagarosamente também no Brasil, né?